Olá, bom dia a todos e a todas, bem-vindos ao Construir da Ziggurat. Esse é um evento que se chama Dominando o BIM no Ciclo de Vida do Projeto e é um oferecimento do nosso Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS. E a gente vai ter hoje aqui com a gente o moderador, que é o nosso diretor do Master, o Rogério Lima. Ele é arquiteto e urbanista, é, consultor, diretor do nosso Master, doutorando na Universidade de Lisboa e também é host do canal BIMverso. E como palestrantes, a gente tem o Leandro Molinari, que é consultor BIM na Verum Partners, especialista em soluções digitais para o setor de engenharia e construção, e o César Barbalho, que é especialista em soluções de engenharia digital e inovação na Sondotécnica, e professor de BIM para infraestruturas. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir deixando pelo chat, e no final a gente vai abrir para que todos possam ser respondidos. E agora eu passo a palavra para o Rogério. Obrigado, Renata. Obrigado a todos por estar aqui conosco neste evento, um evento que busca trazer mais informações a respeito de BIM, a respeito de qualidade na construção, a utilização de modelos e tudo isso. Então, a gente vai ter hoje, já aproveito para agradecer a participação dos amigos aqui, Leandro Molinari e César Barbalho, e a gente vai ter como temas de discussão o Leandro trazendo inicialmente a temática da inovação na construção, integrando BIM, AWP, vamos já saber o que é isso, e realidade estendida para a eficiência do projeto de construção, né, ver como tudo isso combinado pode nos trazer redução de desperdício, melhorar trabalho colaborativo, garantir eficiência, mais precisão, tudo aquilo que a gente quer, né, que tenha numa obra. E, na sequência, vamos conhecer um case que vai trazer aqui o César, cujo tema é modelagem BIM a partir de nuvem de pontos do metrô Serra-Corá, em São Paulo. Então, como esta manipulação, pós-processamento e aplicação da nuvem de pontos pode, então, ajudar no processo de projeto, de construção também. Tá? Então, são esses dois temas muito fortes, muito densos, que eu convido a vocês a acompanhar conosco a partir de agora. Amigo Leandro, você está com a palavra. Olá, Rogério. Bom dia a todos. Bom dia, Renata, também, César. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite da Ziggurat, do Rogério e da Renata para estar falando um pouquinho do nosso dia a dia, né, daquilo que a gente vem praticando aqui na Verum. E é um prazer estar aqui com vocês, discutindo, trocando ideias, né, e sempre aprendendo um pouquinho mais, né? Eu vou compartilhar minha tela. Vocês me avisem quando vocês conseguirem enxergar minha tela. Pronto, já está, já está. Maravilha. Então tá bom. Então estou trazendo para vocês hoje aqui como é que a gente como é que a gente atua uma partezinha da Verum, né? Vou falar um pouquinho mais sobre a Verum, mas como é que a gente atua hoje dentro do cenário de inovação, né? Aquela questão de inovar com propósito, né? E os nossos desafios ali a gente vem na sua maioria, não em totalidade, mas na sua maioria a gente vem implantando o BIM e a WP em todos os projetos, né? E aí pintou no meio do caminho esse desafio aí de realidade estendida. Então, eu vou trazer para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a Verum hoje, né? Quem nós somos. Hoje somos em torno de 170 consultores, como a gente atua, né? E onde a Verum atua. Falar um pouquinho de conceito de AWP, sempre assim, um overview, né? Porque é um assunto bem denso e cada projeto, como não existe nenhum projeto igual, né? Sempre o projeto é diferente do outro, a gente está sempre aprendendo, sempre inovando e adaptando e se deparando com novos desafios. Falando um pouquinho de BIM e realidade estendida, o BIM é um en passant, é uma coisa bem rápida, porque um assunto que o mercado hoje já domina com maestria, tal, mas pode ser que tenha algum ouvinte ou participante que não conheça. E aí partir realmente para os casos práticos, né? Onde é que a gente evidencia tudo aquilo que a gente vem fazendo, né? E abordar um pouquinho aí de próximos passos e desafios aí que a gente tem pela frente. Então vamos lá.
A Verum hoje, a Verum, como eu comentei, nós somos em torno de 170 profissionais, né? Onde a gente é uma consultoria hands-on, né? A gente não só desenha os processos, né? Mapeia os processos ali do owner, né? Ou de montadoras eletromecânicas ou construtoras, e, se necessário, a gente atua também, né? A gente faz, dentro do processo, a gente faz o papel a caixinha, né? Dentro do processo, que a gente faz pontualmente alguns processos dentro de todo o fluxo, né? Mas nossa grande essência é a gente desenhar um processo, né? A gente implantar esse processo e estabilizar ele, né? E a partir daí para um próximo desafio. Essa é a nossa essência, né? Então a gente é uma empresa hands-on, né? A gente tem uma experiência completa em todos esses setores que a gente menciona aí atrás, né? De mineração, energia, agroindustrial, química, óleo e gás, saneamento, entre outros ali, né? Real estate, healthcare, bens de consumo. E a Verum está estruturada, né? O grupo Verum está estruturado basicamente em três empresas, que é a Verum Partners, a consultoria. A gente tem a Verum Institute, que a gente ministra treinamentos de AWP, de integração. Hoje a gente já está com AWP e inteligência artificial para gestão, né? E a Verum Digital, que a gente desenha e desenvolve, na verdade, aplicativos, né, que atendem o mercado, o nosso mercado de projetos de capital. Como que a gente atua, né? Como que a Verum atua dentro desse processo como um todo? Então, aqui a gente chamava antigamente de diamante, que já não é mais o formato de diamante, né? Mas assim, a gente atua aqui a gente tem know-how em todas essas disciplinas, né? Então, a AWP, que é uma filosofia, né? Uma metodologia de planejamento, onde a gente alavanca a produtividade e a previsibilidade, né? Através de uma criação de pacotes sempre com foco em fim em mente, né? A gente reflete esses pacotes em todo o processo, né? E a gente vem trazendo isso ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento, até a partir da startup da planta, da unidade industrial, né? Sempre com foco de Lean, também a gente traz ali os ritos, a gente tem muita gente fera também em Lean, né? Que conduzem com maestria e implantam a excelência operacional, abrindo mão de LPS, né, abrindo mão de outros recursos de ferramentas Lean ali, que a gente consegue implantar e reduzir custos, né, e sempre com uma mentalidade enxuta. O BIM, né, que a gente faz, hoje a gente fala em BIM, a gente fala em engenharia digital, né, assim, como que a gente estrutura essas informações, como que a gente estrutura os dados, né, desde um bom plano de execução BIM, né, estruturado, dando previsibilidade para todos os usos, desde a engenharia básica, né, até a operação da planta. Então, sempre a gente procura estruturar todo esse processo, trazendo sempre muita inovação. Então, nossa vida, assim, hoje está tudo muito rápido, né? Projetos de longa duração sofrem com isso, porque hoje a gente começa um projeto e no meio do caminho surge uma novidade e a gente tem que, nossa, vamos incorporar, não vamos, tá? E sempre a gente é aberto, né, e vendo o impacto que isso traz para todo o processo. E o caso da realidade estendida é um desses casos, né? Foi durante esses processos que a gente começou a incorporar. Gestão de custos, ESG, que tem muita pegada também hoje, muito atual, muito forte, né? Principalmente com a alta demanda de consumo de energia que as IAs trazem para o mercado, né? Uma pegada ESG também, a gente tem muito profissional especializado em ESG. As nossas soluções digitais, com a IoT, Analytics, né? Uma equipe forte de IM, então o pessoal de Information Manager ali sempre atento à análise de dados, né, a entender o cenário do cliente e trazer uma gestão, não só uma gestão em BI, mas um BI integrado com BIM. Hoje é muito comum nos nossos processos, né? Então, nós temos uma pegada muito forte. Também, não menos importante, é a gestão de portfólios, né, com PMO, e esse mindset ágil também vai pedir, né? Também é uma veia forte que a Verum tem e o mindset ágil ali, trazendo essa questão de agilidade, né? Não só nos processos internos da Verum, né?
mas como a gente reflete isso também para o cliente, né? A gente traz isso também para os clientes, essa questão de ter uma engenharia ágil, uma gestão de fornecimento, que é muito forte para a gente também, uma pegada ágil e integrada e colaborativa. Acho que é uma comunicação fluida, uma colaboração é o que a gente prega. E aqui um panorama geral para a gente ver como que a Vero atua, né? Então, a Vero atua desde o estudo, lá do comecinho, do estudo de viabilidade. Poxa, você tem um cliente, um owner, fala, poxa, quero aumentar minha produção, estou pensando numa estratégia, né? Como é que, onde é o melhor local, tal. Então, a Vero já começa a suportar nessas estratégias, com a gestão estratégica de portfólio, pensando em sustentabilidade, né? Passando pelas... muito utilizado na industrial, a metodologia FEL, né, passando do FEL 1, onde você tem aquela ideia embrionária, aquele estudo de viabilidade inicial, né, as coisas amadurecem no FEL 2, você já começa a mapear os fornecedores, né, para esse equipamento eu estou pensando especificamente no fornecedor nacional, essa demanda não tem uma tecnologia nacional, vai ser uma tecnologia que a gente vai ter que importar, enfim. E no FEL 3 já num detalhamento não, perdão, num básico um pouquinho mais consolidado, né? Que ali você já afina, né? Você já sabe que tecnologia mais ou menos você vai usar, né? Você já sabe mais ou menos os players ali que vão ser seus fornecedores, tal, e dali você parte para uma engenharia de execução, né? Você parte para uma engenharia detalhada, fornecimento, construção e comissionamento, e a Vero consegue atuar em todas essas frentes aqui, como a gente está declarando para vocês. Beleza? Vamos lá. Então, para falar um pouquinho disso, eu não consigo trazer para vocês falar de realidade estendida e BIM sem uma organização, né? Sem uma ordem, sem uma lógica concreta. Então, eu preciso passar por essa questão da organização de um planejamento integrado, né? Numa gestão integrada. Aliás, a gente tem um produto muito forte também, que é o GIGC, né? Que a gente vem implantando, que é a questão de uma gestão integrada, uma governança colaborativa, onde tem muito envolvimento de todas as camadas, desde a camada estratégica, passando pela tática operacional, onde todo mundo tem ciência daquilo que precisa. E o AWP é uma ferramenta que ajuda muito a potencializar essa ideia de integração e comunicação, né? É uma metodologia, de planejamento, né? Ela foi desenvolvida pelo CII, que é um centro de estudos na Universidade do Texas, junto com players do mercado, né? Grandes owners ali, que tem essa dor. Poxa, nosso projeto sempre estoura prazo. Nosso projeto sempre tem problema com custo. Nosso projeto entregou, mas não entregou qualidade. Aquele trinômio, né? do PMI que a gente sempre vive no nosso dia a dia, né? É nosso mantra, né? Então, basicamente, como é que o AWP se propõe a fazer, né? Sempre com o fim em mente, né? A gente reflete a execução de campo, né? Aqui para o início. Então, você tem as configurações iniciais do projeto, né? Você já passou pelo FEL, a gente já pode trazer a AWP, né? E o primeiro passo é passar por um caminho da construção, que é o quê? Aquelas informações que vieram do básico vão me alimentar, vão ser meus inputs para os meus stakeholders aqui no caminho da construção. Então, poxa, eu tenho prazo de fornecimento, né? Eu tenho prazo de execução, eu tenho fornecimento de concreto, tenho fornecimento de armadura, né? Como é que vai ser minha estratégia? E tudo isso a gente define nos pacotes de construção, né? A gente define esse caminho da construção, esse Path of Construction, né? A gente chama POC. A gente tem que tomar cuidado com o pessoal de TI, que POC para o pessoal de TI é outra coisa, né? É prova de conceito. Então, às vezes, a gente tem sempre que falar, não, é um POC, prova de conceito, não é um POC, é um caminho da construção. Então, a gente sempre traz a questão a gente traz o POC, né? Aquele POC vai definir qual vai ser a estratégia, vai ser o plano de ataque da obra. Só que aqui o mais interessante é que o fórum é extremamente colaborativo e diverso. Então, você tem a equipe de qualidade, a equipe de segurança, né? O pessoal que vai cuidar das montadoras, da engenharia civil, né? O pessoal que está pensando em construtibilidade, tudo isso vai fazer parte do POC. E aí a gente define esses pacotes de construção que são os CWA, né? Que são o Construction Work Area.
Na primeira quebra do CWA, é uma quebra, já entrando um pouquinho no detalhamento, é uma quebra, essa quebra vai para a engenharia, através dos pacotes de engenharia, que são os EWPs, os pacotes de construção, que são propriamente ditos, né, que é esse pacote que eu tenho em mente, e os PWPs, que são os pacotes de fornecimento, né? Então, até aqui, normalmente, esse cronograma fica entregue até nesse nível aí de pacotes de execução, né? Pacotes de trabalho, work package, tá? Desse detalhamento para aqui para dentro dessa figura, desse quadrado, a gente tem o Workplace Planning, que aqui já entra a estratégia da montadora, a estratégia da construção civil, né? Então, a gente definiu até um determinado ponto. A partir dali, a quebra sequenciada, né, obedecendo até aquele nível, ali dentro a estratégia dele, né? Se ele fizer uma engenharia de valor e encontrar uma outra estratégia, obviamente que ele traz para o owner, fala, olha, eu tenho uma estratégia diferente, que não vai causar impacto nas nossas datas, nos nossos custos, nas nossas qualidades, mas vai ser melhor para como um todo, né? Vai ser uma estratégia que eu estou desenhando diferente. Então, dentro dessa estratégia, tem a quebra do IWP, que é o Installation Work Package. São os pacotes de instalação. São aqueles pacotes menores, né? Normalmente de 1 a 2 semanas, que ali o cara vai falar, não, aqui vão executar, vai ser uma equipe com 10 pessoas durante 10 dias, né? Ou 2 equipes, né? Com cada uma com 10 pessoas. E esse pacote de instalação é o último nível do cronograma, né? É óbvio que ali dentro você tem todas as etapas, né? Transporte de material, né? Preparação da área, liberação da área, é, é, aprovação da equipe de segurança, aprovação da equipe de qualidade, todo mundo dá um checklist ali, e aí vai para a questão de execução de campo, né? O pessoal executa no campo, e a partir da execução, depois tem a aprovação e todo o processo, e esse processo retroalimenta o cronograma, né? Finalizou a execução de WP, né? Ele retroalimenta o cronograma, que isso vai gerar a data de avanço nele, que ele vai voltar para o cronograma master. E aí parte para o startup. É bem simples, né? Mas assim, é que no âmbito de um contrato, de um processo industrial, né, são muitos players, muitos stakeholders, né? E muita gente envolvida, e todo mundo alinhado é o que traz ganho para a gente, né? O que a gente sempre quer, assim, um ponto muito forte que a gente atua, a gente está constantemente dando o mesmo treinamento. Em função do turnover que algumas empresas trazem para a gente tem que estar sempre batendo nessa mesma tecla, né? Alguns números, né, que o CII traz para a gente, e os ganhos utilizando, implantando o AWP, né? A gente traz um ganho de 25% de produtividade, 10% de redução de custo, né, e 30% no quesito de segurança. Então, a questão de movimentação de área, né, área segura, caminho seguro, né, movimentação de carga. Então, tudo isso também tem um impacto positivo. Essa organização traz um impacto positivo para a segurança. Beleza? Esses números aqui são lá de 2015, que são o último relatório que o CII trouxe para a gente, mas são bem relevantes. Como a gente trabalha com previsibilidade, a gente está sempre olhando à frente. Assim como o LPS traz aquela questão de cronograma de longo prazo, médio prazo e curto prazo, o que a gente faz? No AWP, a gente traz uma previsibilidade de 6 semanas, que é muito alinhado com o LPS ali, que é uma visão de médio prazo, né? E aqui a gente tem as retiradas de restrição. O planejador já começa a pensar na execução, né? Então ele fala assim, poxa, minha documentação está ok, né? A engenharia liberou a documentação, né? O material, né? Está lá no armazém ou está faltando alguma coisa? Se tiver faltando, precisamos tratar. Então, nós temos 6 semanas para tratar, né? A equipe vai estar ok, os recursos, né? Os equipamentos, ferramental, a segurança liberou, né? A qualidade, né? Aí aqui a gente, se tem alguma pendência aqui, opa, espera aí, não tratamos aqui. Vamos replanejar esse WP, né? Para que evite impacto na data final do pacote de construção, que é o CWP. Até que a gente executa isso no plano. Gente, isso é bem um overview, né, que a gente está trazendo para vocês,
mas é só para vocês terem uma ideia de como a gente precisa atuar para que eu tenha uma realidade estendida bem executada, porque senão ela não é aderente, né? Senão eu chego lá na frente e quero implantar uma realidade virtual, uma realidade aumentada, eu não consigo porque eu não tenho uma estruturação bacana, né? Como eu falei para vocês, vou passar rapidamente aqui pelo BIM, né? Como a gente encara o BIM, né? É um conjunto de processos, né? E tecnologias e todos combinados ali, né? Ele gera uma integração, né? Uma questão de colaboração, né? O BIM, a gente leva o BIM pro fornecedor, né? Os requisitos do fornecedor, ele já tá sabendo que ele vai ter que trabalhar com BIM, né? Não é mais o modelo 3D, não é mais desenho AutoCAD. Então, normalmente os fornecedores, o primeiro documento dele é um cronograma, né? Depois é a LD, né? E ali ele já tem que constar que ali ele vai entregar modelo e como ele vai montar. E o owner está ali sempre suportando isso através da gestão contratual, né? Está sempre cuidando desses pacotes de fornecimento para que ele consiga atender a data exata desse material na obra. Por que eu falo a data exata? Porque muitas vezes a gente fala muito isso, né? Material bom é material na quantidade certa e no momento certo. Não adianta eu antecipar uma carga gigantesca de material e eu não tenho espaço para armazenamento, né? O meu armazém também tem que estar organizado. Conforme ele vai, do jeito que entra, ele já tem que pensar na saída, né? Tem a questão de inspeção de material, eventualmente gerar uma RNC ali, um relatório de não conformidade, mas ali a gente já tem tudo mapeado para que a gente consiga ter a previsibilidade também no armazém, para que quando a montadora ou a construtora solicitar o material, ele pegue. E tudo isso a gente faz através do BIM, né? Né, Rogério? Desde quando a gente começou lá, a gente falava em BIM, a gente falava em 3D, aí levava um modelinho só para obra, né? Então hoje não, hoje o BIM faz parte do dia a dia da montadora e faz parte do dia a dia do armazém. Então aqui todo o ciclo de vida, né, que a gente está falando para vocês, então hoje a gente consegue hoje falar com propriedade que a gente está preparado para todo esse ciclo de vida do BIM, tá? Até a partida, né? Até um retrofit eventualmente, se você tem os dados estruturados, que o retrofit fica facilitado, né? A tua informação fica facilitada. E aqui eu evidencio isso através dessas fases que a gente traz para vocês. Então, aqui a gente consegue ver BIM na construtibilidade, em simulações, em gestão de engenharia, né? Quer dizer, de que me adianta entregar esse pacotinho nesse nível aqui, se antecipar isso aqui? Para mim, não serve de nada, porque todo o resto para baixo não está liberado, né? Então, uma programação de frentes semanais, né? Então, o BIM apoiando o LPS também. Então, tem muita sinergia da WP, BIM e LPS, né? Que é uma ferramenta de Lean, né? É, Gestão da informação, então, muitas vezes, assim, eu trago status do material, esse material... E os fornecedores têm entendido isso, sabe? Ele tem entendido que, poxa, não adianta eu entregar tudo, né? Porque senão gera um retrabalho e tal. Então, ele se programa para entregar no momento certo, na hora certa. E muitos dos fornecedores, eles abrem a produção. Olha que legal, né? A gente tem um diligenciamento no chão de fábrica do meu parceiro. Ele não é mais só um fornecedor, é um fornecedor parceiro. Então, a gente vai para o chão de fábrica do fornecedor e traz essa informação para cá. Isso é muito relevante. Uma gestão 5D, né? Uma gestão de materiais, então aqui a gente sabe, né? A gente faz uma análise se esses materiais estão recebidos, não estão recebidos. Aqui o que está montado, o que não está montado. Gestão de comissionamento, né? Talvez comissionamento seja um pouco desconhecido o pessoal da EC, mas assim, toda vez que a gente vai partir uma planta industrial, a gente precisa testar ela, né? A gente precisa passar, a gente tem protocolos de segurança, protocolos de operação que não permitem, empresas que fazem seguro dessas plantas, elas não permitem que a gente parta uma planta industrial sem esses protocolos, sem a gente estar ciente daquilo que a gente está liberando para a produção. Então, a gente faz uma análise de liberação de startup, a gente tem um comissionamento sem carga, então, quer dizer, energizou as salas elétricas ou os eletrocentros, né? Eu faço ali boto em andamento ali, ó, boto em operação meus equipamentos sem carga e depois eu faço o comissionamento com carga, faço os ajustes necessários e parto para o startup.
né? E aí a gente parte ali para gerar informações. Quando você parte para o startup, você gera informação para que você tenha uma manutenção preventiva inicialmente. Normalmente os fornecedores eles já preparam isso de 2 a 3 manutenções preventivas, e alguns deles já estão fazendo, estão dando previsibilidade com esses dados. Através de machine learning, eles já sabem quando vai ter uma parada. Isso é impressionante, né? Então, a indústria de papel e celulose está muito forte nesse processo, a petroquímica também está muito forte nesse processo, em que eles já conseguem fazer uma manutenção preventiva, né? Isso é muito legal, e é os dados e o BIM ajudando a gente nesse sentido. Aqui um exemplo básico de como o BIM é usado na obra, né? Então, aqui a gente tem os SKUs, que a gente fala, que são os códigos das peças que foram entregues no armazém, né? A gente tem uma lista, uma LX, que a gente fala, que é uma lista de expedição, né? O fornecedor, ele que detalhou, então ele declara para a gente, ó, eu vou entregar desta forma, com esses códigos, porque isso está atrelado também com a carga que ele vai falar. Isso vai estar também no romaneio dele, né? Porque isso é um documento, né? O romaneio passa a fazer é um suporte do documento fiscal dele, né? Então, ele dá uma previsibilidade para o armazém, né? E conforme isso aqui chega lá, está lá na gestão de materiais. E conforme vai recebendo, ele vai dando baixa. Opa, chegou 10%, chegou 30%. Ó, não chegou isso, né? Não estava previsto, tal. E aí a gente vai fazer essa gestão nesse software de gestão de materiais. Já o planejador no campo, essa aqui é uma restrição forte do planejador. Lembra da Six Week que eu estava falando? Né? Essa aqui é uma restrição muito forte, né? Então, o planejador, 6 semanas antes, ele já sabe que ele vai precisar desse material, né? E essa informação já está no armazém. E essas peças, elas chegam identificadas. Olha que legal. Né? Dentro da marca delas, do SKU delas, a gente já vem com o código do CWP, né? Isso é muito legal. Cara, acontece cada coisa assim. Às vezes a etiqueta vem num lugar que não dá para enxergar. Que o cara vai empilhar. Fala assim, não, cara, não bota a etiqueta aí, bota a etiqueta lá. Tá. O cara faz tudo certinho. Aos 46 do segundo a gente precisa revisitar e voltar e pedir uma alteração. Mas faz parte do processo, né? Então, basicamente, é isso que eu queria falar de BIM e AWP para vocês. E como é que eu trago a realidade estendida? Como é que está meu tempo aí, Rogério? Estou falando muito rápido, está tudo tranquilo? Tá caminhando. Nos ajude aí, Renato. Tá cronometrando? E Mas aí, eu acho que tá Renato? bem, tá bem, tá bem. Então Tá tá bom. bem. Tá bem, sim. Então vamos lá. Os desafios aparecem. Hoje a gente teve a hype do metaverso, né? Então, como é que a gente começou a incorporar isso? Acabei a nossa pós lá, né, Rogério? Acabei o nosso Master Internacional e já fui fazer uma outra de produtos digitais e metaverso, né? Aí pintou a hype da inteligência artificial, que essa veio para ficar, né? O metaverso ainda a gente não ficou tudo, mas algumas coisas de bom a gente acaba aproveitando, né? Então, o que que a gente traz de realidade estendida para o evento aqui? Um pouquinho do conceito de realidade estendida, né? O que que é realidade estendida? A realidade estendida ela engloba, né, a realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade mista. Tá? Todas essas três realidades ela é uma realidade a realidade estendida. E aí, dentro desse processo, a realidade aumentada é aquela que você monta o virtual em cima do real, né? Então você vê que esse radier aqui, ele é virtual, ele está malemar posicionado aqui na área, né? Mais para frente a gente vai ver ele posicionado certinho, porque esse aqui foi o primeiro caso. Aqui a realidade virtual, né? Onde eu estou 100% imerso dentro do modelo. E olha que legal, eu posso encontrar os meus colaboradores dentro do modelo, né? Precisa estar todo mundo é, locado lá no Maranhão, numa área extremamente restrita de difícil acesso? Não precisa, né? É, E olha que legal, eu vou fazer um comentário. CDEs hoje já estão preocupados com isso. Então, a Autodesk, o ACC, ela já está incorporando, eu participo das discussões, né, de um projeto beta da Autodesk, que ela já tem como produto o Workshop XR, que é um workshop dentro do ACC. Ele é um módulo independente, depois vocês pesquisarem, ele está lá no ACC. E o Trimble Connect, por exemplo,
Hoje o Trimble Connect já tem a realidade aumentada dentro do celular, dentro do tablet. Você já olha o modelo que está dentro do CDE em realidade aumentada. É fantástico. Isso caiu semana passada, há 2, 3 semanas para cá, né? E esse também é um potencial enorme, né? Esse ainda tem um pouquinho de limitação, porque o Dynamics 365 da Microsoft ainda não foi liberado para a América do Sul. Mas estou ansioso para receber essa liberação, porque você consegue fazer uma assistência remota, né? Então, você imagina que o teu operador está lá, está com uma dificuldade, tem que fazer alguma ação, ele precisa da documentação ou precisa de um suporte. Você pode fazer uma chamada e a pessoa pode ali abrir a documentação em realidade aumentada, você vê os documentos e você está vendo o painel ali, está vendo o equipamento que precisa operar. Então, esse Remote Assistance do Dynamics 365 da Microsoft. Aqui o peso pesa um pouquinho mais no bolso, né? Porque o HoloLens é um pouquinho mais caro, mas beleza. Então, como a gente pode ajudar aqui? Como que essa metodologia aporta melhorias do processo de inovação, né? A gente tem uma maquete imersiva. Um negócio muito legal que eu li outro dia numa matéria, num relatório, foi o seguinte: poxa, as indústrias, quando desenvolvem um novo produto, né, o que que ela faz? Ela faz um protótipo, né? Ela pega o produto, né? Ela vê o produto, ela fala, nossa, que legal que ficou, tal, não sei o quê. O que que a gente faz com o BIM na tela? A gente não tem essa imersão, né? A realidade virtual permite isso. A gente entra dentro do modelo, a gente consegue ter a percepção de altura, a percepção de profundidade, né? Então, é o protótipo, né? Virtualizado ali do BIM. A gente visualiza diferentes possibilidades, né? Analisa interferência e ergonomia, quer dizer, não, então isso permite ali, isso no âmbito da execução de projeto, da engenharia de projeto, você consegue discutir, fazer sessões de design review e ali fazer essas discussões dentro do modelo, tá tranquilo, isso aí tá bem massificado esses recursos, tá? A gestão, né? A gente consegue monitorar o avanço. Então, você pode pegar seu tablet no mirante, olhar lá e falar, poxa, avançou conforme planejado, não avançou conforme planejado, né? Divulgação de informações e atualizações, a gente pode compartilhar dados e fazer essas informações, e análise de cronograma e planejamento. A gente consegue, conforme eu falei. Na construção, a gente apoia a tomada de decisão durante a execução, né? Simula a montagem e faz avaliação de risco, e muito forte para treinamento, né? Poxa, você vai ter o içamento de carga, né? Como é que está o meu caminho seguro? Será que eu preciso treinar minha equipe? Não pode passar embaixo de uma movimentação de carga. É raro, mas acontece muito. Né? Então, a gente tem que ficar sempre atento a isso. E para operação e manutenção, treinamentos operacionais de segurança, simulações e assistência remota, como eu estava falando, né? Leandro, Oi. só te dando uma ideia de tempo, faltam 5 minutos, tá? Ah, beleza. Maravilha. Obrigado. O CIA, obrigado você. O CIA, tô bem, eu achei que eu já tinha estourado. Fiquei aliviado. O CII, que é o Centro de Estudos, assim como um laboratório de psicologia de Stanford, né, chama Virtual Human Interaction Lab. Né? Depois, quem tiver interesse, pode me procurar que eu compartilhe com vocês. Eles trazem estudos do impacto positivo da utilização dessa virtualização para a gente, como aprendizagem, né? Então é impressionante. E você fala assim, poxa, me dá a KPI disso, como é que eu sei que isso vem? Então o CII trouxe, né? Ela solicitou para alguns colaboradores ali, alguns players que participam com ela do desenvolvimento ali das novas tendências de mercado, uma pesquisa. E eles liberaram essa pesquisa, e dentro dessa pesquisa, 158 empresas ali responderam a pesquisa, sendo que 91 já tinham experiência, né, em a utilização. E, pessoal, olha que interessante esse gráfico, né? Em quantas áreas a gente consegue ver ganhos, né? Obviamente que inovação é o que mais potencializa, mas a gente consegue melhorar a produtividade, né? Melhorar a qualidade, enfim, é uma série de pontos ali que a gente tem ganhos, né? Traz ganhos para todo o processo, utilizando muita gente acha ainda, quando coloca, ri, né? Vou botar um óculos, tal, mas assim, é uma brincadeira séria, né?
assim, a gente consegue trazer ganhos de produtividade para isso. E aqui nos próximos slides é que eu vou evidenciar isso, né? Poxa, mas me traz casos disso. Como é que vocês estão fazendo isso, né? Então, aqui eu estou trazendo alguns casos práticos, né? Onde minha primeira dor é assim, apresentar para todos os níveis. Qual que era a dor nesse caso aqui desse projeto? É um grande player de mercado. É, a gente, né, tem questões de restrição, não pode falar muito nome, mas assim, é um grande player, um grandíssimo player de mercado, né? E eu precisava apresentar para o nível estratégico, tático e operacional o escopo do empreendimento. Eles foram fazer uma análise, né, era um comitê diretiva, eles precisavam ver, porque eles foram em alguns mirantes da obra, e eles estavam vendo como estava e onde ia chegar, né? Como é que eu fazia isso? Aí pensamos ali, né? Pô, vamos levar a Starlink para cada mirante, vamos levar 5 MetaQuest, tal, não sei o que. Nós falamos, não, acho que não é por aí, né? Porque era uma equipe de 8 pessoas, né? Então, qual foi a solução, né? Foi uma solução simples que a gente adotou, mas que foi muito positiva. Né? A resposta do cliente foi muito positiva. O que a gente fez? Através de imagens panorâmicas imersivas, a gente deu uma imagem renderizada do mirante da obra panorâmica. Então, quando chegou lá no mirante, o pessoal foi lá, botou a imagem no celular, né? É uma imagem panorâmica, uma imagem 360. É um recurso do Navisworks Rendering, né? Então, a gente consegue fazer imagens nesse sentido e trazer uma imersão, não uma interação, né? Porque ali era um cenário adverso, porque eu estava em mirantes de uma obra extremamente extensa, né? Então, em cada um desses pontos, aqui ele queria ver como é que ia ficar o transportador, aqui a estrutura de um prédio, aqui uma área um pouco mais consolidada, com área de escritórios, né? Um prédio de operação, e aqui ele queria ver a execução da civil, né? Como é que tá? Então aqui você dá uma ideia de quantas estacas foram produzidas, tal. Você enche o olho da pessoa sabendo como vai ficar a obra. Então, não foi a última inovação, mas foi a inovação que cabia, né? Isso que eu acho mais importante, é inovar com propósito e não inovar por inovar, né? Então, isso foi muito legal para a gente e foi um resultado super positivo. Um segundo caso foi uma análise, né, trazer clareza de escopo de execução e fazer uma análise de interferências, né? Com isso a gente usou a realidade aumentada, né? A RA, ela monta o escopo do futuro, né, com o existente e avalia as interferências. Então aqui a gente tem um vídeo, aqui a gente tem outro vídeo, né? Então a gente consegue mostrar como vai ficar, né? Antes de realmente estar executado e pegar eventuais interferências, né? E aqui, por último, aqui eu vou mostrar um fluxo de trabalho para vocês, que é um fluxo que a gente trabalhava, já estava implantado no processo de LPS, como é que o BIM suportava esse rito de LPS, né? Então, a gente pegava as informações do romanejo, gestão de materiais, todo o processo aqui, eu vou passar rapidinho, então, em função do tempo, mas aqui tem todo o fluxo detalhado de como já estava implantado e como que a gente implantou a realidade virtual aqui, né? Então, através no LPS, né, com o modelo pronto, eu já mandei os códigos para todos os participantes, a gente discutiu uns pontos, lá dentro a gente discutiu os pontos e as questões pendentes, né, a distribuir as responsabilidades. A realidade virtual ali ele já gera um PDF, um Excel, enfim, um BCF, né? E o legal aqui é que eu não tinha acesso à internet, então eu viajava e a Starlink ainda a antena era grande, né? Hoje é pequenininha. Eu viajava com uma mala gigante, assim, sempre pagava excesso de bagagem, tudo bem. E aqui um exemplo disso, né? Aqui assim, como que a gente botou aquele fluxo todo, ele está aqui. Então cada cor representa aqui um status executado. O material está em campo, o material vai ser recebido em 15 dias, em 30 e 60 dias, né? E aqui a gente trouxe a realidade virtual, onde a gente consegue separar ali os sets, né? Então a gente vê o que já está executado, as colunas estavam executadas ali, os próximos passos que vão ser executados, aqui a gente vê os IWPs, né? Como eu falei lá na frente da WP. Então você vê como está tudo amarrado. Eu estou na realidade estendida, eu estou aqui dentro, mas eu estou falando de AWP. Se eu não tiver uma AWP bem feita, se eu não tiver uma estruturação do processo, eu não vou ter ganho aqui, né? Então tudo isso tem que estar bem definido.
E esse também aqui, esse último passo também é muito legal, muito gratificante, é a questão de treinamento. Eu precisava ambientar um corpo docente e discente do Senai, de Mariana e Itabirito, de duas cidades de Minas Gerais. O cliente ia contratar 250 pessoas que estavam sendo treinadas por Senai, mas que nunca tinham entrado numa operação, né? Então, o que que a gente fez? A gente levou os modelos para que as pessoas vivenciassem a experiência de estar dentro da planta antes de chegarem nela, né? Então, a gente não reduz a zero, mas a gente reduz ali 90%, porque para entrar nessas unidades, quem tem experiência sabe, você precisa mandar nome, o CPF, treinamento de segurança, saber onde é o ponto de, né, da rota de fuga, o ponto de encontro da rota de fuga, enfim, e tudo isso junto, transporte, logística, né, para 250 pessoas, né? Você caiu enormemente essa vivência fora da área, né? A gente leva a obra para fora. Pessoal, é isso que a gente trouxe para vocês. A gente está aí aberto para bater papo, discussão, dúvida, né? Tá aí meus contatos. A gente faz isso com muita paixão, né? Então a gente acaba falando demais. Eu agradeço vocês, Rogério, Renato, aí, pela oportunidade e estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Leandro. Obrigado mesmo. Depois a gente tem uma série de perguntas aí para você. E aí, agora eu Maravilha. queria ouvir o César Barbalho. Vamos lá, César. O microfone é seu. Ah, tudo bem, pessoal? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um instante. Pronto. Vocês conseguem ver minha tela aí? Sim, perfeito. Muito bem. O áudio tá bom também? Então tá bom. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu trouxe aqui para a gente conversar um case sobre modelagem ASIS, né? Modelagem do ambiente construído, das condições existentes de um ambiente construído, com aplicação num case específico, né, do projeto do metrô. Tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês do que nós vamos falar aqui. Bom, esse daqui é o nosso roteiro hoje, tá? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho para vocês quem o que é a Sondotécnica, tá? A Sondotécnica é uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira, né? Ela tem 70 anos de existência no mercado, participou de inúmeros projetos assim marcantes para a história do desenvolvimento do país, como por exemplo, ela esteve envolvida, né? Nós trabalhamos na construção de Brasília, né? E nós hoje operamos com 6 escritórios, né? Nós temos escritórios em Miami, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Buenos Aires e Angola, né? Esses são os escritórios de negócio. E a nossa atuação global, ela se estende por mais de 20 países, né? No continente da África, alguns lugares da Europa, Estados Unidos e toda a América Latina. E eu vou falar um pouco sobre o setor onde eu trabalho. Tá? Aqui eu trabalho no Tech Lab, sob a liderança da Stefania Dimitrov, que é a gerente BIM da Sondotécnica. Tá? E com a formação do Tech Lab, nós conseguimos algumas conquistas, né, em questão de inovação frente ao mercado. Né? Eu posso citar aqui que nós fomos vencedores no ano de 2022 e 2023 do Prêmio Inova Infra. Né? Nós também fomos escolhidos para participar do BIM Fórum Brasil e ganhamos em 2023, né, o reconhecimento da Autodesk University para palestrar com o tema BIM em Favela, com um projeto de reorganização na região aqui na favela de Paraisópolis, um projeto muito interessante. A nossa presença frente ao cenário de AEC nacional, nós temos aqui alguns colegas dentro de casa, né? Nossos colegas aqui no TecLab que estão dentro dos comitês da Associação Brasileira de Normas Técnicas, participando de forma atuante, né? Nós também trabalhamos dentro do Conselho Administrativo do BIM Fórum Brasil. Nós temos um laço estreito
com a eleição para vice-presidente de arquitetura do Sinaenco São Paulo, né, que figura ali a Stefania Dimitrov, e também fazemos parte da curadoria do grupo de trabalho do BIM do Sinaenco, né. Temos aqui também um pouco de tradição no que diz respeito à parceria com centros acadêmicos e outras instituições, né, como a PUC do Rio, Mackenzie, né, e outras entidades. Bom, e quem sou eu? Meu nome é César Barbalho, eu sou engenheiro de produção, sou engenheiro mecânico, eu tenho uma pós-graduação em engenharia ferroviária, trabalhei por mais de 10 anos só com engenharia ferroviária, tá? Eu tenho ao todo aí algo em torno de 20 anos de carreira. Eu sou aqui dentro, atuo como engenheiro e sou especialista em soluções de engenharia digital, tá? Trabalhando muito na frente de interoperabilidade. E hoje eu sou responsável pelo pilar Solutions do TechLab, né? O TechLab, ele é dividido em 3 pilares: Solutions, Experience e Academy, cada um com uma missão, e eu cuido do Solutions. Bom, agora, sobre o projeto que nós vamos conhecer aqui, que nós vamos discutir, tá? Primeiro, o que é a linha 2 verde do metrô de São Paulo, para quem não conhece? A linha 2 verde do metrô de São Paulo, ela é uma linha que ela tem um caráter perimetral e integrador, né? Ela liga toda a malha, né, da linha 3, linha 4, linha 1 e algumas linhas da CPTM, ela conecta tudo isso à região da centralidade da Avenida Paulista, que é uma região economicamente relevante, porque ela concentra ali indústrias não, mas empresas do setor terciário, né, serviços, saúde, comércio e financeiro. O trecho específico do qual nós vamos falar é do trecho que a Sondotécnica ganhou compondo o consórcio STEM, né, como empresa líder, que é o trecho da extensão até a nova estação Cerro Corá. Então, a estação final hoje da linha 2 verde é a Vila Madalena, né, em uma das pontas, e vai ter uma extensão até a estação Cerro Corá. E essa estação nova, ela é uma estação vital para essa linha, porque ela vai ser uma extensão ela vai ser uma estação de integração com a futura linha verde, perdão, com a futura linha 20 rosa. A linha 20 rosa, por sua vez, ela vai se conectar com a linha da CPTM. Então, a grosso modo, você vai ter ali, bem dizer, uma integração da região de Guarulhos até a região de Osasco, sendo promovida pela linha 2 verde, né? Nós temos também a questão da promoção de acessibilidade aos bairros daquela região, né, que é uma região bem movimentada ali da Rua Cerro Corá e da Rua Aurélia, e também o aumento da oferta de nível de serviço para os usuários do metrô, tá? Porque ali também vai ser construída uma região de manobra e um estacionamento para poder abrigar os trens que vão ser disparados no início da operação. E isso melhora o tempo entre trens, né, traz benefícios para todos os usuários. Bom, o que acontece? Ali existe um trecho existente, tá? Deixo aqui claro que o metrô de São Paulo já tem uma boa experiência com utilização de nuvem de pontos, mas esse é o primeiro projeto em que ele utiliza a nuvem de pontos para projetar trecho de via, tá? Então, depois da Vila Madalena, nós temos um trecho de aproximadamente 500 metros de comprimento que hoje ele é utilizado para manobra. Ali nós temos 2 travessões compostos por 4 AMVs e eles são a área onde os trens fazem manobra para poder voltar, né, para fazer o carrossel ferroviário ali. Muito bem. O que acontece é que uma das demandas desse projeto é a aplicação de uma tecnologia de absorção de vibração, né? E esses componentes, trata-se de componentes novos, uma nova seção da via permanente. A via permanente existente, ela data ali da década de 80, final dos anos 70, então vai haver uma reforma, né, bem dizer, um retrofit desse túnel. Então, como se trata de montagens mecânicas, né, dentro de um ambiente de construção civil, mas ali muitos equipamentos mecânicos, muitos componentes que precisam ser alocados com uma precisão muito alta, então surgiu a necessidade de aplicação de uma boa modelagem conforme o existente, uma modelagem BIM ASIS, né, a partir da nuvem de pontos para esse trecho. Muito bem. E essa modelagem, ela visa dar insumo para a área de projetos, para a concepção
dessa nova seção com a tecnologia de absorção de vibrações e também para as áreas de geotecnia, para as áreas de via permanente e todos os correlatos, né? E a nossa missão aqui foi fornecer um insumo de qualidade. E a área demandante desse insumo para poder fazer o seu projeto, ela nos colocou alguns requisitos preliminares, tá? Então vamos aos requisitos preliminares aqui. Prioridade na entrega da estrutura do túnel, né, do NATM, ou seja, a casca do túnel. Prioridade na entrega das passarelas de emergência e prioridade na entrega do levantamento da superestrutura da via permanente, ali focado nos componentes dos trilhos, né? Também é necessário manter uma precisão de modelagem das estruturas em mais ou menos 100 milímetros, né, 10 centímetros. É um modelo que necessita possibilitar a extração de volumetria para poder se fazer o cálculo do descomissionamento dos elementos ali e até mesmo demolições em em alguns pontos da via, né, para a troca dos equipamentos. E também, claro, agora o metrô está utilizando o IFC 4.3 para intercâmbio de informações, né? Então, nossa missão também é fornecer o modelo BIM em IFC 4.3. Bom, vamos lá. O fluxo de trabalho tradicional, o que você encontra no mercado, e até mesmo o que, de certa forma, foi aplicado no início do projeto, foi iniciar a operação por captura de processamento e processamento desses insumos, né? Ou seja, o processamento dos insumos da captura da realidade são registro, limpeza e georreferenciamento das nuvens de pontos. A coleta de desenhos de referência, ou seja, desenhos as-built, desenhos executivos, memoriais descritivos, listas de pontos, tudo isso daí com relação ao projeto geométrico e às estruturas. A modelagem, a partir desse material de referência, né, então primeiro você faria a recomposição do projeto geométrico a partir dos desenhos de referência, e depois, sim, fazendo a compatibilização com a nuvem de pontos, né? Porque aqui não se trata de um projeto, né, de um modelo a partir somente de nuvem de pontos. Existe um projeto as-built, existe um projeto executivo que foi aprovado e validado. Então, essa é a fonte de informação primária. Havendo necessidade, faz-se os ajustes, né, do modelo sobre a nuvem de pontos dentro do software de modelagem. O controle de qualidade, na maneira tradicional, ele é feito por inspeção visual e um passeio virtual, né? Vamos falar mais sobre isso adiante. Havendo aprovação desse insumo, então ele é liberado para as áreas demandantes, né, para a área de projeto. Muito bem. Aqui eu tenho um pequeno vídeo. Deixa eu tirar o áudio para mim, senão vai me atrapalhar. Aqui eu tenho um pequeno vídeo, coisa de 1 minuto, onde eu mostro para vocês o produto desse levantamento. Esse levantamento de nuvem de pontos, ele foi feito com um scanner laser terrestre, é um scannerzinho da Faro, que se usa em cima de um tripé, e ele é feito por várias poses, né? Você coloca ele numa posição, ele dá uma volta 360, fazendo a captura dos dados, né, das imagens e dos pontos com laser. E aí você vai para a próxima cena, para a próxima cena, para a próxima cena. Ao todo aqui foram levantados 187 cenas, tá? Isso somente para o túnel, ainda tem a questão de superfície. Para o túnel foram 187 cenas e cada cena tinha algo em torno de 33 milhões de pontos. O material no final processado, ele tem ali algo em torno de 22, 25 gigabytes de espaço em disco ali para ser gerenciado, né, para ser trabalhado. Os desenhos de referência são as seções de projeto executivo, são os desenhos de as-built, né, que foram aprovados pelo metrô, e eu trago aqui para vocês essa prancha, né, esse A1 estendido aqui, esse A3 estendido, que é de 1978, né? É um material de referência para essa primeira modelagem. Muito bem, seguindo aquele fluxo de trabalho que nós vimos nos slides anteriores, esse daqui é o primeiro produto de uma modelagem feita a partir desse material de referência de engenharia, né? E a princípio nós podemos ver aqui que não tem nada que vai saltar aos olhos em termos de falta de qualidade de geometria, né?
Não vamos entrar aqui, essa exposição nós não vamos falar de dados, mas da mesma forma os dados bem consolidados, classificados, tá? Os elementos todos ali nas suas categorias corretas, mas em termos de geometria nada salta aos olhos, né? Então nós passamos para o processo de controle de qualidade. O processo de controle de qualidade, da modo tradicional, ele implica num tour virtual, uma inspeção desse ativo virtual, né? E você tira medições quando você detecta algumas anomalias, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo do Navisworks e nós estamos fazendo um passeio pelo alinhamento do túnel e sobrepondo a nuvem de pontos à seção de projeto. Então, muito bem. A primeira coisa que nós podemos reparar é que fica evidente o acontecimento do fenômeno do underbreak e overbreak, tá? Para quem não sabe, o túnel do tipo NATM, que é o New Austrian Tunnel Method, ele é feito por explosões controladas. Então você vai fazendo explosões para abrir a seção dentro da rocha, né, dentro do solo, e depois vai retirando os detritos. Faz-se todo um trabalho para manter essas explosões dentro das características da seção de desenho. Mas como nós estamos falando de explosões, é difícil de você conseguir manter a geometria numa precisão muito elevada, né? Embora você tenha ali alcançado os objetivos do projeto. Eu estou falando de uma característica construtiva. Então é normal que você tenha o underbreak e overbreak. Muito bem. Se a minha missão era entregar uma modelagem com até 100 milímetros de divergência, eu já tenho uma limitação séria com relação ao overbreak e underbreak, porque em alguns casos ele é maior. Além disso, eu também tive algumas divergências com relação à modelagem da passarela de emergência. Se vocês repararem aqui nesse vídeo, vocês vão poder ver que a passarela de emergência ela está mais comprida no projeto do que na nuvem de pontos, né? Então o projeto figura ela ali mais comprida do que deveria. E também tem algumas diferenças com relação às cotas, né? Então você tem alguns pontos a passarela de emergência mais alta e outros pontos ela está mais baixa. Rogério, você levantou a mão? Era só para te dar o parecer também do nosso time, tá? A gente tem Perfeito. aí, já Muito estamos no finalzinho. obrigado. Bom, o que acontece é que se nós formos fazer a medição, nós vamos ter a documentação para poder fazer a revisão disso, né? Você vai emitir ali um BCF, um issue, enfim. Mas a questão é que mesmo com um túnel curto, né, considerado curto de 500 metros, esse processo ele não é prático em termos de hora-homem, né? Você vai demorar muito procurando esse tipo de divergência e ainda mais para poder documentar isso, né? Então, é aí que veio uma virada de chave, que aqui na Sondotécnica nós estamos implementando o que nós chamamos, né, a metodologia da macroanálise dimensional, onde nós fazemos a comparação do modelo BIM diretamente com o material levantado e tiramos um extrato desse controle de qualidade. Não vou entrar aqui em detalhes desse procedimento, mas aqui nós conseguimos observar da nuvem de pontos original aqui versus o meu modelo BIM, o quanto eu tenho de divergências ali de 0 a 50 milímetros, de 50 a 100 milímetros e o que estaria ali flagrantemente não conforme. E isso foi avaliado tanto para o NATM, né, a estrutura, quanto para as passarelas e também para a via permanente. Então, voltamos com esse material para a prancheta de desenho e fizemos a revisão do nosso processo, do nosso workflow. Então, o nosso fluxo de trabalho, que seria aquele que eu apresentei para vocês no início, ele passa por algumas alterações e nós incluímos os passos de pós-processamento dos insumos, extração de feições geométricas relevantes utilizando automações, né? A automação também da rotina de modelagem e o controle de qualidade agora seria feito somente via macroanálise dimensional a princípio. Bom, pós-processamento, o que é isso? Se o processamento, eu expliquei para vocês que ele é o registro, a limpeza e o georreferenciamento, o pós-processamento aqui, nesse caso, ele é entendido como a dizimação, a classificação e a segmentação dessa nuvem de pontos. Explico. A dizimação, ela é a redução do número de pontos sem perder características geométricas relevantes. No caso aqui,
como eu fiz a classificação a partir dos seus elementos construtivos, então você vê ali que tem uma cor aplicada para cada um, né? O NATM ele está roxo, as passarelas vermelhas, a via permanente está em verde e o invert do túnel, a laje do túnel, ela está cinza. Como eu fiz essa classificação, eu posso também aprimorar a minha dizimação aplicando um fator de dizimação diferente para cada elemento construtivo. E isso daí é avaliado no escritório, junto com a equipe de projeto, para a gente poder ter um equilíbrio entre demanda de TI e informação disponível para os modeladores. A automação aqui, ela entrou em dois momentos diferentes, né? Para a extração das informações relevantes, nós utilizamos o Python, né, em cima de softwares abertos para poder trabalhar ali direto com a nuvem de pontos. Agora, a inserção dessas informações foi utilizado o Dynamo com o Civil 3D, que por ocasião era o software de modelagem que nós escolhemos aqui, e o resultado foi otimizado, né? Quanto menos interação humana, menor a chance de erro, né? Embora você tenha que dar uma supervisionada no processo. E esse é o processo, esse daqui é o resultado dessa revisão no todo o fluxo do processo. Nessa modelagem aqui, que avançou para uma revisão, nós podemos ver que nós temos um início de representação ali das deflexões, né? Das cambotas do túnel, e também um maior detalhamento da geometria das passarelas de emergência e também da via permanente. E esse daqui é o resultado da macroanálise dimensional aplicado depois dessa revisão. Então, se o desafio era entregar em até 100 milímetros de divergência para as estruturas, né? Depois desses ajustes e aplicação das automações, nós estamos entregando com 50 milímetros ou menos. Tá? Ali no caso, nos trilhos não está representado, mas a precisão é bem mais apertada do que 50 milímetros. E aqui, a gente voltando um passinho atrás, né, como é mais fácil da gente entender o tour virtual e inspeção visual, eu trago aqui para vocês essa animação aqui desse passeio no túnel e nós podemos observar a deflexão da seção do meu subassembly acompanhando o meu overbreak e underbreak, ok? Bom, também podemos ver aqui que nós atingimos os 4 objetivos iniciais. E deixo aqui o nosso muito obrigado. Era esse material que eu trouxe para a gente conversar. Muitíssimo obrigado, César. Parabéns pela apresentação também, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Conseguir tamanha precisão num projeto desse não é algo muito fácil, né? É impressionante mesmo. A gente está com um tempo um pouco apertado, para já até peço desculpas a vocês por conta disso. A gente tem um outro evento daqui a pouco em inglês e o pessoal está lá na sala de espera já aguardando. Mas temos aqui 2 perguntas para vocês aqui no QA. Nós temos aqui o Wilton perguntando: eu já tive a oportunidade de usar o HoloLens da Microsoft e uma, porém, muito difícil por estar sempre precisando de calibração, esquentar e até dificuldade de enxergar debaixo do sol. Tu já tiveste esses problemas, Leandro? Eu não sei se o item se refere ao 1 ou ao 2, né? Mas vamos por que é o 2, que é mais avançado. Eu não tive oportunidade de fazer no outside, né? Só no inside. Então, eu não tive esse problema. A questão do peso é uma tendência que os dispositivos vão sempre estar diminuindo, né? E sempre tá melhorando a performance, né? Posso trazer assim, por exemplo, ontem mesmo eu recebi um feed ali do LinkedIn que a gente já está reconhecendo tato virtual, né? Então, quer dizer, cada vez mais acho que a tendência é melhorar. Pode ser que essa experiência dele não tenha sido agradável, mas eu sugiro que ele não desista, porque a tendência é que cada vez melhore. Legal. A Estefânia manda os parabéns aqui. A Estefânia, que é colega aqui do César. A gente Ah, agradece também obrigado, ela pelo Stefania. apoio. E aí, uma pergunta ao César, da Renata Cabral. Pergunta se o Tech Lab, o hub de inovação da Sonda Técnica, pode ser visitado.
Sim, ele pode ser visitado, mas precisa ter feito um agendamento prévio, que a nossa agenda aqui ela é um pouquinho apertada. Eu vou pegar aqui o contato de e-mail e vou lançar aqui no chat para o pessoal. Maravilha, muito obrigado. Gente, uma última pergunta para a gente finalizar, e aí se é uma pergunta minha para os dois, que é o seguinte: a gente percebe, a partir da apresentação de vocês, que uma única tecnologia, uma única metodologia, muitas das vezes se demonstra insuficiente para os nossos desafios. Então, a gente precisa sair buscando várias alternativas, várias outras metodologias e compor esse trabalho integrado. Vocês olham isso também sob essa perspectiva, ou nada mais é do que um desdobramento de uma delas, por exemplo, de BIM? São apenas desdobramento de uma só, mas há realmente uma necessidade, e aí voltando aos nossos alunos, de estudar tudo isso, de conhecer tudo isso, de saber integrar tudo isso? César, eu vou puxar aqui, tá? Depois você te passa a palavra. Por favor. Rogério, assim, a gente faz parte da nossa atividade, está sempre em busca de estudos novos, metodologias novas, né? Outros que a gente não aplica, mas que a gente gosta muito, por exemplo, o mapeamento de fluxo de valor, que o Heron me introduziu, e eu ainda estou caçando uma oportunidade para implantar, né, em um projeto. A Vero já implantou em outros projetos que eu não estava, mas o mapeamento de fluxo de valor é muito importante. O VDC, que teve uma hype inicial e hoje já não se fala tanto, mas assim, o que eu penso assim, a gente tem que estar sempre antenado. A gente tá sempre. E isso tem que ficar guardado com a gente, porque nem sempre, naquele momento, você vai ter aquela oportunidade, né? Faz parte do nosso processo, por exemplo, conectar BIM com CDE, com VDC, né? Com inteligência artificial, né? Toda hora, assim, poxa, como é que eu vou caçar no meu dia a dia operacional uma IA usando na? Então, assim, a gente está sempre. O que a gente não pode é perder o foco, né? Então, a gente tem que sempre manter o foco em mente, né? E estar sempre antenado, faz parte do nosso. Hoje, né, hoje, por exemplo, eu estou com dois trade-offs. Da minha atividade no projeto, eu ainda desenvolvo dois trade-offs, um com CDE, o outro com aplicação de BIM para construção. Então, assim, não tem jeito. É inerente à inovação, é inerente a estar sempre e sempre conectado ao BIM, né? Se a gente olhar aquela rodinha ali que a gente estava falando e tal, a gente está sempre melhorando a performance, dando mais segurança para as pessoas, não reduzindo as possibilidades, né, de crescimento de cada um, né, mas só melhorando os processos. Obrigado, Leandro. César. Bom, complementando aqui, eu faço minhas as palavras do Leandro, eu concordo com tudo que ele falou, e eu também tenho o entendimento de que isso é natural da percepção de que o mercado está entendendo o que é soluções de engenharia digital, seja elas tecnológicas ou metodológicas, né? Porque o que acontece é que o BIM é muito importante, foi quem, de certo modo, puxou o carro, mas a gente tem outras tecnologias aí emergentes, outras mais antigas, mas todas elas, por estarem complementadas, eu tenho entendimento de que cada uma delas é um componente dentro do que se entende como engenharia digital. Agora, algumas com papel maior, outras com papel mais coadjuvante, né? Mas todas elas estão interligadas ali dentro desse grande quadro. Legal. Muito obrigado, César. Fazendo um paralelo com a fala do Leandro, é saber usar na quantidade certa no momento certo, né? Assim como você falou do material, né? Exatamente. Saber onde imputar aquilo na dosagem certa sem perder o foco. Sim, Meus isso amigos, aí. muitíssimo obrigado, Leandro Molinari, César Barbalho, por estarem Eu que aqui. A todos que agradeço. estiverem conosco aqui também até agora, nosso muito obrigado. Renata, é com você. Obrigado. Muito boas as exposições, eu agradeço uma vez mais ao César, a Sondotécnica, Leandro, Verum e Rogério, mais uma vez, por colaborar e estar sempre presente. Obrigada, gostei muito, foi muito interessante e até a próxima. Até a Um próxima. abraço a todos. Até a Tchau. próxima. Tchau.